graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e não podemos usá-la no nosso dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções, de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia aqui, abençoado. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @IG 1318 37 300, de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 20 rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor, dos exércitos, o Senhor Jesus o Cristo, e dos que buscam a palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios? Os livros de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. E atenção para um comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção. Seja você também membro desta igreja virtual, @IG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro desta igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome e que você é membro da AIG 1318 37 300 e diga qual o número de rebanho de 1 a 20 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos aqui oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada,
vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais para quem provar, com base na Bíblia Sagrada, de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Glórias ao nosso Senhor Deus. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30, 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença. E dependendo da rede social em que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição desta live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão, com certeza. Vamos agora dar início às nossas orações para dar início à nossa live. Glórias ao nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG 1318 37 300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde esta live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor. Gratidão pela presença. Vamos dar continuidade aqui às nossas orações. Agora vamos fazer uma oração para estar apresentando as minhas mãos ao Senhor Deus e ao Espírito Santo de verdade do Senhor Deus. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 20 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção, para todos os 20 rebanhos dos guerreiros do Senhor dos Exércitos, o Senhor Jesus o Cristo.
Também peço ao Senhor, o Espírito Santo, que usa as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, vida, espírito, e vivifica cada vida alcançada nesta live. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias ao Senhor. É o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora ministrar mais uma oração. Glórias ao nosso Senhor, para dar início ao sorteio dos rebanhos. E lembrando a vocês que todas as nossas orações são numeradas, como as orações do livro de Salmo das Escrituras Sagradas. Oração de número 4. Oração de número 4. Glórias ao nosso Senhor. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais, onde estiver chegando esta sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda a opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada. E todo mal sai agora pelo poder que há no sangue do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Mais uma vez, gratidão. Sejam todos muito bem-vindos. Agora escolha o número de 1 a 20 para você fazer parte da união dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, assim como Abraão, Davi e Gideão. Escolha um número de 1 a 20 para você receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar início agora ao sorteio dos rebanhos, dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Mentalize agora aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Hoje, rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao sorteio do livro. E o livro sorteado é o livro de 1 Reis, 22 capítulos. Livro de 1 Reis. Glórias ao nosso Senhor. E o capítulo sorteado é o capítulo de número 20 do livro de 1 Reis. Capítulo de número 20 do livro de 1 Reis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Contém 43 versículos, que diz assim: Acabe derrota os sírios. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todo o seu exército. Havia ele 32 reis e cavalos e carros. Subiu e cercou a Samaria e pelejou contra ela. Enviou mensageiros à cidade e Acabe, rei de Israel, que lhe disseram: Assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. Respondeu o rei de Israel e disse: Seja conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor. Eu sou teu e tudo o que tenho. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Tiago, 5 capítulos. Livro de Tiago, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Tiago, vamos ao sorteio do capítulo.
E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Tiago. Capítulo 2 do livro de Tiago contém 26 versículos, que diz assim: a fé sem obra é morta. Versículo 14, 15, 16 e 17. Meus irmãos, qual é o proveito de alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupas e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 14 par e 13 ímpar. E o livro sorteado é o livro de Esther, 10 capítulos. Livro de Esther, 10 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Esther. Capítulo 7 do livro de Esther. Capítulo 7 do livro de Esther. Capítulo 7. Vamos aqui. Contém 10 versículos. Esther denuncia Amã, que é enforcado. Versículo 1, 2, 3 e 4. Veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther. No segundo dia, durante o banquete do vinho, disse o rei a Esther: qual é a tua petição, rainha Esther? Esse te dará, que desejais cumprir-se-á, ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parecer ao rei, deixe-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. E se ainda como servo e como servas nós tivéssemos vencido, car-la-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 10 par e 9 ímpar. Vamos ao livro. O livro sorteado é o livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares. Glórias ao nosso Senhor Deus. 8 capítulos. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Capítulo 3 do livro de Cantares. Capítulo 3 do livro de Cantares, glórias ao nosso Senhor, contém 11 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. De noite no meu leito busquei o amado de minha alma, busquei-o e não achei. Levantar-me-ei, pois, e rodearei a cidade pelas ruas e pelas praças. Buscarei o amado da minha alma. Busquei-o e não achei. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade. Então lhes perguntei: viste o amado da minha alma? Mal os deixei, encontrei logo o amado da minha alma. Agarrei-me a ele e não o deixei ir embora, até que o fiz entrar em casa de minha mãe e na recâmara daquela que me concebeu. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 20 par e 19 ímpar. Número 20 par e 19 ímpar. E o livro sorteado é o livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos. Livro de Romanos. Vamos ao sorteio do capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 4 do livro de Romanos. Capítulo 4 do livro de Romanos contém 25 versículos. Abraão, justificado pela fé. Versículo 1, 2, 3 e 4. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus,
pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor, e sim como dívida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Abençoados. Agora eu irei apresentar uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo para todos vocês. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E a mensagem é esta. Abençoados e abençoadas, eu saúdo a todos com a paz e graça do nosso Deus, o único Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Quero comunicar a vocês todos que as igrejas virtuais, eu sou o apóstolo, bendito, bem-aventurado, Marcos, das 12 igrejas virtuais. Quero comunicar a todos vocês que nós estamos chegando em todos os municípios do Brasil. Na verdade, estamos em todos os municípios do Brasil. E quero comunicar a vocês que em cada município do Brasil há um deputado federal e um senador. Um deputado federal e um senador. Então, quero comunicar a vocês que vocês dão uma olhada aí no município de vocês, quem é o deputado federal de vocês aí, quem é o senador aí, porque nós estamos em contato com todos os deputados federais do Brasil e todos os senadores do Brasil. Nós estamos em contato com todos eles. Então você peça a ele para poder pedir a nossa igreja aí no seu município. Não deixe não, porque nós vamos levar um desenvolvimento social, financeiro e espiritual. Financeiro, você vai ganhar de 2% a 100% do seu orçamento financeiro. Então você vai ganhar de 2% a 100% do seu custo financeiro. Você vai receber conosco. Então, peça uma igreja nossa aí, que é novidade, e a nossa igreja está indo para poder juntar todos. Não é para separar, para juntar todas as igrejas. O Senhor Jesus falou, quem não ajunta, espalha. O reino dividido não prospera. Vamos para poder juntar todos. Peça uma igreja nossa aí, a igreja, as 2 igrejas virtuais, peça uma igreja física aí, e nós vamos chegar aí levando esse desenvolvimento social, tá bom? Acabar com a fome e que as pessoas tenham uma boa alimentação, porque boa alimentação é saúde para todos, tá bom? Tamo junto, fica na paz e graça de Jesus mais uma vez. Amém. Glórias ao nosso Senhor, toda a honra e glória seja dada ao nome dele. Eu agora irei continuar com mais um recadinho. Muita atenção. Todos que são ofertantes e dizimistas neste ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes, independente do valor, porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todo o município do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus para ou junto conosco, nada disso será em vão. É como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38. Dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverte medido, vos medirão também. Então, lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para que eles leve um de nossos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do segmento religioso de fé. Glórias ao nosso Senhor Deus. Eu agora também irei apresentar para vocês uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. A denúncia é a denúncia de número 61. As denúncias são mais de 100, sendo esta a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentira já ultrapassa mais de 700 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção. A nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais e deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidente. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldição
vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada, que essa denúncia de número 12, que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo, ou que você está adulterando os livros de Mateus 23, com foco no versículo 15, e Apocalipse 22, com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com esta mesma hashtag anunciar a mensagem do século, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Oração de número 2. Glórias ao nosso Senhor. Senhor Deus forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra, nessa sua igreja virtual, @IG1-318-37-300, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos dar continuidade aqui aos sorteios dos rebanhos dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 16, par, e de número 15, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Sofonias, vamos aqui ao capítulo. E o capítulo sorteado é o capítulo 2 do livro de Sofonias. Capítulo 2 do livro de Sofonias contém 15 versículos, que diz assim: ameaça contra os filisteus. Versículo 1, 2, 3 e 4. Concentra-te e examina-te, ó nação que não tens pudor, antes que saia o decreto, pois o dia se vai como a palha, antes que venha sobre ti o furor da ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre ti o dia da ira do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura, lograreis esconder-vos o dia da ira do Senhor, porque Gaza será desamparada e Ascolom ficará deserta, Asdod no meio-dia será expulsa, e Ecrom desarraigada. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Provérbios, 31 capítulos. Livro de Provérbios. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Provérbios. E o capítulo sorteado é o capítulo 20 do livro de Provérbios. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 20 contém 30 versículos, que diz assim, versículo 1, 2, 3 e 4. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio, como é bramido do leão e o terror do rei. O que lhe provoca a ira peca contra a sua própria vida. Horroroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. O preguiçoso não lavra por causa do inverno,
pelo que na cega procura e nada encontra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Glórias ao nosso Senhor, gratidão pela presença de todos. 1 João, 5 capítulos. Livro de 1 João, 5 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de 1 João. Vamos ao sorteio. E o capítulo sorteado é o capítulo 5 do livro de 1 João. Capítulo 5 do livro de 1 João contém 21 versículos, que diz assim: o tríplice testemunho sobre Cristo. Versículos 6, 7, 8 e 9. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há 3 que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes, num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, e o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que é aquele que dá acerca do seu Filho. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e 17, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Eclesiastes. Capítulo 10 do livro de Eclesiastes. Capítulo 10 contém 20 versículos. A excelência da sabedoria. Versículo 1, 2, 3 e 4. Qual a mosca morta faz um unguento do perfumador, exala mau cheiro. Assim é para a sabedoria e honra um pouco de estústias. O coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para a esquerda. Quando o tolo vai pelo caminho, falarei o entendimento, e assim todos mostram que é estulto. Levanta-se contra ti a indignação do governador. Não deixes o teu lugar, porque o ânimo sereno acalma grandes ofensores. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora para o último rebanho. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. E o livro sorteado é o livro de Ageu, 2 capítulos. Livro de Ageu. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ageu. Capítulo 1 do livro de Ageu. Capítulo 1 do livro de Ageu contém 15 versículos, que diz assim: Ageu exorta o povo a reedificar o templo. Versículo 1, 2, 3 e 4. No segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos exércitos. Esse povo diz: Não veio ainda o tempo que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitartes vós em casa paneladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença. Eu irei ler para vocês agora, abençoados, uma das mais de 100 denúncias que nossas igrejas virtuais estão apresentando. Denúncia de número 84. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos,
porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigo dos deleitos do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Estas palavras estão escritas na Bíblia Sagrada, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3. E todas essas 22 atitudes, atividades, obras e frutos em toda a igreja, que praticar ou omitir em repreender uma única das 22 e não se arrepender e mudar, vão todos ser condenados pelo livro de Mateus, João, Gálatas, 2 Timóteo e Apocalipse. Tenha atenção nessa denúncia de número 84, dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, feita pelas 12 igrejas virtuais, pois está escrito em um só dos livros presentes na mensagem que haverá maldição aqui na terra, em todos os setores da vida, incluindo também na família, por causa de práticas ou omissões que estão descritas nesses livros. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados omitindo e que você e o seu segmento religioso de fé em igreja não está adulterando nenhum dos livros citados nessa mensagem, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E se for muito para você competir conosco na casa dos 2 milhões, perdão, faça um desafio na casa dos milhares. E iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica, a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 45, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos agora fazer mais uma oração para dar continuidade aos sorteios dos livros da Bíblia Sagrada. Oração de número 5. Glórias ao nosso Senhor. Senhor Deus Santíssimo, tremendo e todo-poderoso, eu peço que haja agora, através dessa ministração da tua forte palavra, o crescimento na fé de cada um fiel guerreiro ou guerreira, do seu forte exército que está ligado agora conosco nesta live, da tua igreja virtual, @G 1-318-37-300, e eles sejam fortalecidos para combater o bom combate através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, junto conosco em um só Espírito. Em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver, meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor. Agora mentaliza aí o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live, para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui aos sorteios. E o livro sorteado é o livro de Colossenses, 4 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos ao sorteio. E o capítulo sorteado para a meditação é o capítulo 3. Glórias ao nosso Senhor. Capítulo 3 contém 25 versículos, que diz assim: os deveres da família. Versículo 18, 19, 20 e 21. Esposas, sede submissa ao próprio marido, como convém no Senhor. Marido, amai vossas esposas e não a trateis com amargura.
Filhos, em tudo obedecei aos vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Hebreus, 13 capítulos. Hebreus. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Hebreus. O capítulo sorteado é o capítulo 3 do livro de Hebreus. O capítulo 3 do livro de Hebreus contém 19 versículos, que diz assim: Cristo é superior a Moisés, o perigo da incredulidade e da desobediência. Versículo 1, 2, 3 e 4. Por isso, santos irmãos que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel, aquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é o Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro, o livro de Isaías, 66 capítulos. Livro de Isaías. Capítulo 18 do livro de Isaías. Capítulo 18 do livro de Isaías contém 7 versículos. Profecia contra a Etiópia. Versículo 1, 2, 3 e 4. Ai da terra onde há roçar de muitas asas de insetos, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar e navios de papiro sobre as águas, dizendo: Ide mensageiros velozes a uma nação de homens altos e pela brumida, a um povo terrível de perto e de longe, a uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra o rio divide. Vós todos os habitantes do mundo, vós, os moradores da terra, quanto a arvorar a bandeira nos montes, olhai quando se tocar a trombeta, escutai, porque assim me disse o Senhor: olhando na minha morada, estarei calmo, como o ardor quieto do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho, do calor da cega. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. O livro sorteado é o livro de Êxodo, 40 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o capítulo sorteado é o capítulo 39 do livro de Êxodo. 39. Contém 43 versículos, que diz assim: as vestes dos sacerdotes, versículo 1, 2, 3 e 4. Fizeram também de estofo azul, púrpura e carmesim as vestes finamente tecidas para ministrar nos santuários, e também fizeram as vestes sagradas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram a estola sacerdotal de ouro, estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. De ouro batido fizeram lâminas delgadas e as cortaram em fio, para permanecer entre o estofo azul, a púrpura e o carmesim, e o linho fino da obra de desenhista. Tinha 2 ombreiras que se ajuntavam às suas 2 extremidades e assim se uniam. Glórias ao nosso Senhor. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de Ruth, 4 capítulos. Livro de Ruth. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Ruth. Capítulo 1 do livro de Ruth. Capítulo 1 do livro de Ruth contém 22 versículos, que diz assim: Noemi e Ruth. Versículo 1, 2, 3 e 4.
Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã e da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Glórias ao nosso Senhor. Gratidão pela presença. Não se esqueçam de mentalizar o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo no final desta live para a sua meditação. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui dar continuidade aqui aos sorteios dos livros. E o livro sorteado é o livro de Abacuque, 3 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos aqui ao sorteio do livro de Abacuque, capítulo 1 do livro de Abacuque. Capítulo 1 contém 17 versículos que diz assim: a iniquidade de Judá. Versículo 1, 2, 3 e 4. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás. Porque me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por essa causa a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo, a justiça é torcida. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Atos, 28 capítulos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não se esqueça de mentalizar o número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas no final desta live. Capítulo 26 do livro de Atos. Capítulo 26 contém 32 versículos, que diz assim: Paulo discursa perante o rei Agripa. Versículo 1, 2, 3 e 4. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que use de palavras em tuas defesa? Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesse termos: tenho-me por feliz, o rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa e de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Normalmente, porque os versatos em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Livro de 1 Coríntios, 16 capítulos. E o capítulo sorteado é o capítulo 15 do livro de 1 Coríntios. Capítulo 15 do livro de 1 Coríntios contém 58 versículos que diz assim: a ressurreição em relação à vida prática. Versículo 29, 30, 31 e 32. Doutra maneira que farão os que se batizam por causa dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles. E porque também nós,
nos expormos a perigos a toda hora. Dia após dia morro, eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei com Efésio, com feras, me aproveita isto. E se os mortos não ressuscitam, comamos e bebemos, que amanhã morreremos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos a mais um livro. E o livro sorteado é o livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos aqui ao sorteio do capítulo. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses. Contém 17 versículos, que diz assim: o caráter do homem na iniquidade e na sua derrota. Versículos 7, 8, 9 e 10. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano de justiça aos que perecem, porque não escolhem o amor de verdade para serem salvos. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora ao último livro a ser sorteado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 1 Crônicas, 29 capítulos. Primeira Crônicas. E o capítulo sorteado é o capítulo 1 do livro de 1 Crônicas. Capítulo 1 do livro de 1 Crônicas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Que contém 54 versículos, que diz assim: Reis e príncipes de Edom, versículo 43, 44, 45 e 46. São estes os reis que reinam na terra de Edom, antes que houvesse rei sobre os filhos de Israel. Bela, filho de Beó, é o nome da sua cidade, era Dinabá. Morreu Bela, e em seu lugar reinou Jababe, filho de Zera de Borza. Morreu Jababe, e em seu lugar reinou Ução na terra dos Tenamitas. Morreu Ução, e em seu lugar reinou Haddad, filho de Bedade. Este feriu a Midian no campo de Moabe. O nome da sua cidade era Avite. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu irei ler agora para vocês a revelação das nossas denúncias. Essas denúncias te trazem um mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. E em segundo lugar, examinar a sua fonte de segmento de fé espiritual, religioso. E em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 15, 13, 15 e 23. E em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos ao sorteio dos 20 números. Mentaliza aí um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao seu coração com um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação. Vamos ao sorteio, mentaliza o número de 1 a 20. E lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 4 versículos, mas é necessário que você venha ler todo o capítulo para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Vamos ao sorteio.
Você que escolheu o número 15, vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 20. Você que escolheu o número 5, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 2. Você que escolheu o número 20, vai meditar no livro de Esther, capítulo 7. Você que escolheu o número 3, vai meditar no livro de Cantares, capítulo 3. Você que escolheu o número 2, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 4. Você que escolheu o número 18, vai meditar no livro de Sofonias, capítulo 2. Você que escolheu o número 17, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 20. Você que escolheu o número 7, vai meditar no livro de 1 João, capítulo 5. Você que escolheu o número 10, vai meditar no livro de Eclesiastes, capítulo 10. Você que escolheu o número 11, vai meditar no livro de Ageu, capítulo 1. Você que escolheu o número 14, vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 3. Você que escolheu o número 16, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 3. Você que escolheu o número 12, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 18. Você que escolheu o número 1, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 39. Você que escolheu o número 9, vai meditar no livro de Ruth, capítulo 1. Você que escolheu o número 19, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 1. Você que escolheu o número 6, vai meditar no livro de Atos, capítulo 26. Você que escolheu o número 8, vai meditar no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Você que escolheu o número 4, vai meditar no livro de 2 Tessalonicense, capítulo 2. E por último, você que escolheu o número 13, vai meditar no livro de 1 Crônicas, capítulo 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora às nossas finalizações. Muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito e membro ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6h48 da manhã, na @igreja 70 Santos, na parte da tarde a partir das 16h48, na @AIG 1318 37 300 e até as 1h12 da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar ao Senhor Deus seja onde você estiver. E receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24-27 e João 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedida pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente, para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus o Cristo em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada
que são mentiras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual e religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, você interagindo com nossas lives de segunda a sexta, examinando a Bíblia Sagrada, vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença do Senhor Jesus o Cristo nesta live, gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade nesta live e gratidão pela presença de cada um de vocês nesta live, tudo para mais honra e mais glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Fiquem todos na paz, na graça e na alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença, aguardo vocês na próxima live e o meu muitíssimo amém.